Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Pensando que dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a gente trouxe aqui a doutora Raíssa. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A doutora Raíssa é especialista em ações contra planos de saúde e agora é presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Autismo da OAB-MS. Parabéns, presidente. Obrigada, muito obrigada. Essa comissão realmente é uma conquista, né? Com certeza. Fiquei muito feliz. Obrigada. Bom, hoje nós vamos falar sobre o direito da pessoa com autismo na prática, né? Quais são os principais direitos da pessoa com autismo que são violados? Então, já estive aqui no canal outras vezes falando sobre o direito das pessoas com deficiência e também o direito das pessoas com autismo. E hoje é importante a gente tratar sobre esses direitos que, na prática, né? Como que acontece, né? Eles são realmente cumpridos porque a gente sabe que a nossa lei é maravilhosa, a gente tem legislações específicas, mas infelizmente hoje a gente tem muitas violações ainda com relação a esses direitos da pessoa com autismo. No papel é maravilhoso, né? Quando vamos aplicar... Exatamente. Então, por que não falar sobre como que é esse direito no dia a dia, né? Já aproveitando para falar um pouquinho da comissão, porque uma comissão de autismo na OAB, a gente tinha a comissão de defesa da pessoa com deficiência, né? E diariamente lutando pelo direito das pessoas com autismo, em especial no direito à saúde, né? Direito à saúde, pleiteando tratamentos multidisciplinares, eu vi que era muito importante a gente ter dentro da nossa instituição, como advogados, uma comissão específica para tratar sobre o direito das pessoas com autismo. Porque, infelizmente, em especial com relação à saúde, educação, que são os principais direitos hoje que a gente recebe denúncia, né, sobre violação, através de uma instituição para a gente promover estudos, palestras, levar conhecimento sobre o direito das pessoas com autismo para a sociedade, para os advogados, estimulando também essa especialização, né, para os advogados. É uma forma da gente levar informação e conhecimento, que é o que a gente gosta, né? Que é aquilo que a gente busca, porque atuando dentro da comissão com os demais colegas, a gente percebe que, infelizmente, principalmente no interior, como é precário essa questão de atendimento, de profissionais especializados, né? E também questão de inclusão social, porque a gente sabe. É lindo a gente falar sobre inclusão social. E quando eu comecei a atuar na comissão e atender um maior número de pessoas, no Instagram, na internet, até pela OAB, com denúncias com relação ao direito, coisas assim que no nosso dia a dia você nem imagina que hoje ainda é possível acontecer. Por exemplo? Né? Exemplo, famílias sofrendo com a falta de inclusão de escolas particulares, onde a escola não fornece um profissional de apoio, onde é para tratar sobre inclusão a criança e, infelizmente, num vídeo da escola, a criança está separada e não tem um profissional para poder auxiliar essa criança. Então, assim, muitas escolas, elas infelizmente não estão preparadas ainda para tratar sobre esse assunto de inclusão na prática, né? A gente sabe, está previsto em lei, é um direito, porém na prática isso não acontece muitas vezes e principalmente no nosso interior. Então o que a gente tem hoje é a falta de profissionais especializados, a falta de conhecimento do direito, porque ainda hoje as pessoas não sabem dos direitos de uma pessoa com autismo, como LOAS, como até prioridade. Esses tempos eu recebi uma denúncia de uma família que foi barrada, né, na época de pandemia, porque a criança estava sem máscara. Poxa. E aí não deixaram a criança entrar, falaram para a família que não, e a família falou, não, mas tem uma lei específica dizendo que meu filho não é obrigado, meu filho tem diagnóstico de autismo, ele não é obrigado a fazer uso da máscara. E mesmo assim, a família teve que se retirar. Então, assim, infelizmente, a gente recebe muitas denúncias da sociedade e as pessoas, elas não têm esse conhecimento de que
tá na lei e o que fazer quando esse direito... Ele falou assim, eu sabia que estava na lei, mas na hora eu não sabia como proceder. Então, eu simplesmente me retirei do local. E aí, o que eu faço nessa situação? Né? Aquilo que a gente sempre orienta as famílias. Procura a delegacia, chama a polícia, procura o Ministério Público, um advogado que vai passar as orientações de como essa pessoa tem que proceder. O que a gente não pode, como sociedade, é ficar calado. Porque isso aconteceu com o filho dessa pessoa, mas poderia ser com outra criança, com outra pessoa, e assim vai. Então a gente precisa fazer com que esses direitos na prática sejam efetivos. Porque quando uma família está lutando pela conquista de um direito, ela está lutando por todas as famílias que têm essa patologia, né? Então, assim, quanto mais as famílias ficam lutando pelo direito já adquirido, na verdade, né, pela aplicação daquilo que é lei, eu sempre oriento as pessoas que eu acompanho, né, as famílias que eu acompanho, que na verdade, assim, ela não está lutando só pelo filho dela, ela está lutando por todo mundo. Exatamente. Né, que tem uma lei por trás e que não está sendo realmente utilizada na prática, aplicada, né, na sociedade, na realidade. Com relação às escolas, é verdade, você sabe que eu tenho várias famílias com essa queixa, que realmente, porque quando é escola pública, me parece que há uma facilitação. Então, o governo realmente, tanto nas escolas estaduais como nas municipais, a gente realmente já consegue que a Secretaria de Saúde coloque, né, com todas aquelas especializações, independente se é só para autismo, qualquer pessoa com necessidade especial, né, PDC. Agora, quando chega numa escola particular, é como se as escolas simplesmente desconhecessem a lei. Algumas vezes eles dificultam ao máximo que haja um professor, e quando tem, eles querem que a família pague, como se fosse um professor particular, quando na verdade a lei, quer dizer, cadê a inclusão aí, né? Sim, e eu falo que às vezes a escola conhece, só que ela se opõe. Eu tenho recebido denúncias de famílias que não conseguem, que a escola se recusa a receber o AT. No caso do acompanhamento, o profissional que faz o acompanhamento em aba, né, a terapia, a escola fala, não, aqui esse profissional não pode entrar. Né? Então, assim, infelizmente, a gente está com uma demanda muito grande, né, de denúncias, né, não falo só pela OAB, mas através do Instagram, né, porque as pessoas procuram, porque depois que a gente criou a comissão e que as pessoas viram que existem advogados, uma instituição em prol, né, defendendo o direito das pessoas com autismo, muitas famílias e pessoas me procuraram os membros da comissão para reportar essas situações. Inclusive, os próprios advogados que fazem parte da comissão e que a gente conversa com outros advogados que sofrem ou já sofreram com algum tipo de violação, discriminação com relação ao direito que é garantido na lei para as pessoas com autismo. Então, eu falo, a informação ela é muito necessária, porque a gente bate muito na tecla, fala sobre estimulação, fala sobre saúde, fala sobre inclusão, né, moradia, LOAS, mas ainda hoje existem pessoas que não têm conhecimento e quando tem, não sabe como proceder em casos de violação. Igual essa família, que foram barrados, né, no estabelecimento para a criança estar sem a máscara. O que a família fez? Se retirou, porque ela não sabia como agir naquela situação. Então, por isso que a gente sempre tem que levar informação para a sociedade, né? Aproveitando aqui para falar de outro direito que é violado, a saúde, né? Sim. Diariamente, e você como neuro pode falar melhor o que é uma criança, né, que quando ela recebe o diagnóstico ficar sem um tratamento, claro, né? As consequências de uma pessoa com autismo ficar sem os tratamentos. A gente briga até na justiça, tentando mostrar diariamente para o judiciário a importância da estimulação, porque as crianças, as pessoas com autismo e a família estão lutando contra o tempo, né? Porque tempo é precioso. Um dia sem terapia, existe sim a consequência. Você como médica pode falar melhor, mas a gente fica nessa luta diariamente no Poder Judiciário, no Legislativo, para falar sobre essa questão das terapias, né? As crianças, as pessoas com autismo, elas necessitam das terapias. Não é uma questão se é possível ou não ter, é preciso ter para estimular.
Porque sem essas terapias a criança, a pessoa não vai conseguir receber a estimulação que é correta, né, para se desenvolver perante a sociedade, criar estímulos, né? E isso é muito difícil, porque hoje, como eu sempre falo, muitas crianças, muitas pessoas ainda estão sem os tratamentos especializados. Ou porque não tem condições de pagar o tratamento de forma particular, porque são tratamentos caros, né? A gente sabe. Ou porque tem um plano de saúde e não consegue esses tratamentos pelo plano de saúde. E aí muitas vezes precisam ir para o Poder Judiciário para conseguir esses tratamentos e muitas vezes não consegue por decisões, questões sobre negativa de cobertura, roda INS, questões contratuais e a pessoa com autismo fica sem o tratamento, ou também pela questão do próprio SUS, que muitas vezes a família coloca o nome da criança, da pessoa com autismo e fica lá muito tempo sem conseguir realizar a terapia. Enquanto isso, a pessoa fica sem tratamento. E tudo isso causa sérios danos, né, na pessoa com autismo. Claro, porque a gente não pode esquecer da plasticidade cerebral. Então, em torno aí de 3, 4 anos é o momento ideal para a gente já estar em terapia, capacitada, habilitada, não é qualquer terapia, né? Então tem que ter tudo com especialização em TEA. E o que acontece? Se você demora muito, você perde esse tempo precioso. Depois do 4º ano de vida, claro que a gente vai continuar estimulando, mas as reconexões cerebrais não vão ser tão de excelência. E aí o prognóstico não é tão bom. Por isso que quando eu me formei, 20 anos atrás, em neurologia infantil, a gente esperava o 4º ano de vida para fechar o diagnóstico e depois começar as estimulações. Hoje em dia não. Hoje em dia o que a gente tem feito a nível mundial? Você pensou, suspeitou numa criança de 1 ano, de 1 ano e meio, suspeitou, a gente já trata como se fosse. Porque a gente tem que aproveitar-se dessa plasticidade cerebral para explorar ao máximo essa capacidade do cérebro de se reconectar desde que haja uma equipe multidisciplinar capacitada dentro da área para melhorar o funcionamento a longo prazo. A intenção é, a longo prazo, ter um indivíduo funcional. A gente não sabe se vamos conseguir isso, porque a gente nunca tratou tão precocemente, né? Uhum. Mas é o nosso objetivo, né? Sim, os resultados, né, cada dia mais, com relatos, né, das mães, das famílias, é justamente essa evolução, né, das crianças através das terapias. É impressionante. Sim, nossa, e aí a gente entra nessa questão, porque muitas vezes os próprios planos de saúde, mas não tem comprovação científica. Como não tem comprovação científica? Claro que tem, nossa, a bibliografia é ampla e restrita. É ampla, né? É um tratamento estruturado, né? Que tem resultado diariamente, sempre, né? A gente tem acompanhado a evolução dessas crianças, né? Das pessoas com relação a essas terapias, né? E a gente sabe, quanto antes aplicada, melhor ainda, né? Pela questão da neuroplasticidade que você estava explicando. E também outra direito que é muito violado, questão da previdência, né? Também a gente recebe muitos casos, né, no escritório, no Instagram, reportando: doutora, solicitei o LOAS, já tem 2 anos, ainda não tive uma resposta. Hoje eu não trabalho mais porque com o diagnóstico da minha filha, do meu filho, eu tive que sair do meu emprego, pedir demissão, porque eu sou a única pessoa responsável pela criança e eu tenho que levar minha filha o dia inteiro na terapia, meu filho o dia inteiro na terapia, e eu não tenho como. Até porque tentei manter o meu trabalho, mas infelizmente acabei sendo demitida, acontece também, e eu dependo desse benefício, né? Porque o benefício é para a criança, é para a pessoa com deficiência, né? Então, a gente tem essa demora também nos casos, né, de LOAS, de anos parado, né, com análise, e muito recorrente também. Então, eu falo que a gente precisa bater em cima de todos os direitos que são violados, mas em especial essa questão da inclusão, da saúde e também da questão da previdência, né, porque são os principais hoje, né, afetados. Básico, né? É o básico e o que realmente tem afetado a maioria da população que tem uma pessoa com autismo, né, na família.
E se o Superior Tribunal de Justiça entender que o rol da ANS é taxativo, de que forma essa decisão pode afetar as pessoas que estão dentro do espectro? Então, a gente estava falando sobre a saúde, né, do Poder Judiciário, de muitas famílias procurarem o Poder Judiciário para conseguirem o tratamento, né, devido, uma vez que o plano de saúde a maioria nega os tratamentos sob essa alegação do rol da ANS, que não tem previsão no rol da ANS, que não tem previsão no contrato, né? E o que acontecia e o que ainda acontece, o que pode acontecer, né? O rol da ANS, porque que acontece? A ANS que regulamenta os planos de saúde, ela tem uma listagem, né, uma lista de procedimentos o que são, que serve como referência para o plano de saúde para ele poder autorizar, cobrir o que ele deve cobrir e autorizar para os beneficiários, né? Aquilo a gente defende que é uma cobertura mínima, ou seja, só como referência, mas ali não tem como estar listado todos os procedimentos. Até porque quando você vai contratar um plano de saúde, quando você vai assinar, você não tem como conhecer todos. A gente tem diversos procedimentos que o plano de saúde cobre e não tem como, ali naquele momento da contratação, você saber o que cobre e o que não cobre, correto? E a maioria desses tratamentos especializados, eles não constam hoje nessa lista. E por isso, exemplo, o ABA, musicoterapia, ecoterapia, são tratamentos que não estão nesse rol. E geralmente são os tratamentos que as crianças, que as pessoas com autismo fazem, né? Multidisciplinares, tratamentos multidisciplinares especializados, né? E aí, quando tem essa solicitação, o plano de saúde vai lá, faz essa negativa, falando que não tem previsão, e você vai procurar o Poder Judiciário para isso. O entendimento dos juízes, da maioria do Tribunal de Justiça, né, dos Tribunais de Justiça do Brasil, era de que, continua sendo, na verdade, que esse rol ele é exemplificativo. Ou seja, ainda que esse tratamento não esteja nessa listagem, se o médico que prescreveu, né, que conhece o paciente, que acompanha o paciente, prescreveu, diante também da urgência, da imprescindibilidade do tratamento, prescreveu, o plano de saúde deve sim cobrir esse tratamento para essa pessoa, né, para a pessoa com autismo. E assim, nos demais casos de saúde. E por isso, o rol, a jurisprudência majoritária é que esse rol ele é exemplificativo e não taxativo. E as decisões, a maioria das decisões eram favoráveis, né? E aí, recentemente, a gente teve uma decisão da 4ª turma, né, do STJ, falando, em um caso específico, falando que esse rol, ele era taxativo, ele é taxativo, ou seja, se não está no rol, não tem que cobrir. É isso que significa a taxatividade, né? E aí se discutiu que existiam algumas exceções para os próximos casos que poderiam ser analisados. E através dessa decisão, a gente teve sim alguns impactos, né? Porque os tribunais, eles acabam observando as decisões do STJ. E, infelizmente, aqui, pelo menos eu posso falar com propriedade, depois dessa decisão, a gente teve algumas negativas de tratamento de liminar com base nessas decisões falando que o rol é taxativo. Então a gente entrava, de cara o juiz já falava não, porque o rol é taxativo conforme a decisão da 4ª turma, né, do STJ. O que acontece? Essa questão, a 3ª turma do STJ, ela sempre defendeu que esse rol ele é exemplificativo. E a 4ª turma defendendo que ele é taxativo. A partir de então. E esse julgamento que teve maior repercussão, né, todos acompanharam sobre a questão da taxatividade do rol, né, houve um julgamento que já havia sido iniciado pela 2ª sessão do STJ para tentar uniformizar, né, padronizar o entendimento das turmas, da 3ª que diz que ele é exemplificativo e da 4ª que diz que ele é taxativo, né. E até então a gente ainda não conseguiu chegar num consenso. Teve um mês passado um julgamento que foi adiado porque os ministros pediram vista coletiva do processo e ainda vai continuar esse julgamento. O que acontece? A gente sabe que esse julgamento ele não tem um efeito vinculante para os tribunais, ou seja, não necessariamente os tribunais têm que obedecer, não é obrigatório, mas claro que vai servir como embasamento, referência, e como a própria ministra, né, a Nancy, defendeu,
que se esse rol for considerado taxativo, diversas decisões dos juízes vão se tornar equivocadas, ou seja, muitas crianças, muitas pessoas vão ficar assim sem receber o tratamento. Não significa que não vai mais conseguir, que as mães, a preocupação das famílias quando ocorreu esse julgamento era, meu Deus, e agora? O processo do meu filho, a liminar do meu filho vai cair? Não é bem assim que vai funcionar. Apesar de não ter esse efeito vinculante, a gente sabe que vai ter um impacto. Então é claro que essa corrente de defesa do rol exemplificativo, principalmente o movimento autista, né, as famílias foram para o STJ, teve um movimento na internet muito forte, inclusive pelo Mignon, né, através do vídeo dele que percorreu o Brasil inteiro. Tem que continuar, porque esse rol ele tem que permanecer sendo exemplificativo, porque a gente vai conseguir beneficiar mais pacientes, beneficiários de plano de saúde, né? Porque se a gente tiver uma taxatividade, isso vai ter um impacto sim no Poder Judiciário, sim nos planos de saúde, principalmente para os pacientes, né? Para os beneficiários, com os consumidores, né? Das operadoras de plano de saúde. Então, é muito importante que esse rol seja considerado, permaneça sendo considerado exemplificativo e não taxativo, para a gente conseguir garantir com maior tranquilidade o tratamento para as pessoas com autismo. Puxa, como sempre, você vem e dá um arraso, né? Obrigada. Muito obrigada, viu? Eu espero agradeço. que todos tenham aproveitado como eu, aprendi muito mais uma vez. E qualquer dúvida, sugestão, entre em contato. Obrigada.